Olá pessoal do blog, olá pessoal do canal do YouTube, feliz dia da Reforma Protestante, 498 anos desde que Martim Lutero colocou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg? Acho que eu não sei falar. E nesse dia que a gente geralmente comemora bastante os homens reformadores, eu gostaria de fazer um vídeo breve pra gente comemorar a vida de uma mulher que foi importante na Reforma, Catarina Vambora, a esposa do Martinho Lutero. Então vamos embora falar sobre ela. A Catarina teve uma vida muito interessante. Eu li diferentes biografias, mas cerca de entre os 5 ou 10 anos de idade, o seu pai a colocou num convento, e apesar de ela não ter uma convicção pessoal de que queria ser freira, ela ficou nesse convento com todas as normas estritas que eles tinham por bastante tempo. Quando ela tinha 16 anos, foi que as teses de Lutero saíram e as ideias de Lutero da Reforma começaram a adentrar os muros do convento. E tanto Catarina quanto outras 11 moças decidiram que queriam deixar a vida do convento, pois se sentiam convencidas de aquilo que Lutero disse era realmente a verdade sobre a palavra de Deus. Elas então escreveram para os seus pais e pediram que eles as tirassem do convento, mas isso não aconteceu. Então a própria Catarina redigiu uma carta e enviou a Lutero e pediu que ele então fizesse algo, se mobilizasse a tirá-las de lá. Ele pediu a um amigo que conseguisse ajudá-las e na Páscoa de 1523, se não me engano, essas moças então fugiram. Ela e mais 11 moças fugiram do convento. A partir desse momento, Lutero se sentiu na responsabilidade de ajudar essas moças a encontrarem casas, famílias e maridos. Então começou o matchmaker, né? Começou a dar uma de cupido e achar maridos para essas moças. E pouco a pouco cada uma delas foi encontrando alguém, exceto Catarina Vambora. E aí quando perguntavam a ela, porque ela não queria nenhuma das pessoas que eram propostas a ela, sugeridas, ela sempre dizia que ela queria se casar com alguém como Lutero ou com o próprio Lutero. E as biografias dizem que ele ria disso, porque eles tinham uma diferença de idade muito grande. Mas o tempo passou e acabou que Lutero se convenceu de que realmente era aquilo que ele queria. Apesar de que ele tinha uma convicção pessoal de que não queria se casar de maneira nenhuma, apesar de nessa época ele já discordar que os clérigos não pudessem se casar, ele tinha essa decisão pessoal. Mas, com o tempo, ele acabou cedendo à ideia, gostando da ideia, e se casou com a Catarina quando ela tinha 26 anos e ele tinha 42. Então esse casamento foi bastante criticado na época, por diversos motivos, pelo fato de Lutero estar sendo muito perseguido por causa das suas ideias, pelo fato da diferença de idade, pelo fato de um pregador estar casando, que era algo muito controverso na época. Mas, pela graça de Deus, eles tiveram um casamento bem sucedido e 21 anos de casamento. Para mim, a vida da Catarina, ela é uma inspiração. É uma moça que era muito forte nos seus pensamentos. As biografias dizem que o próprio Lutero a chamava de minha patroa, apesar de ser submissa ao seu próprio marido, no sentido de respeito a ele. Mas ela tinha suas próprias ideias e ela era uma mulher muito forte. Para mim, isso me inspira bastante, sendo uma mulher não tão forte assim. Para mim, me inspira ver essa mulher que teve a coragem de se casar com esse homem que estava sendo literalmente perseguido, teve a coragem de assumir a responsabilidade de ser esposa de alguém que estava uma grande proeminência na época, alguém que tinha tantas ideias que estavam sendo importantes, alguém que tinha tantas responsabilidades, e ela assumiu para si a responsabilidade de se casar com ele, de ser a ajudadora que ele precisava. As biografias dizem que eles tiveram 6 filhos, dos quais 4 chegaram à vida adulta. E além desses 6 filhos, depois eles receberam mais 6 crianças, filhas de parentes que, se não me engano, haviam falecido. Então ela tinha 12 pessoas, 12 filhos, 12 crianças aos seus cuidados. E além disso, eles recebiam na época muitos estudantes que vinham e se hospedavam na casa de grandes pregadores. Era algo muito comum da época. Então, para mim, é uma outra lição que eu pego de Catarina. Além dela ser uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, ela era muito hospitaleira. Ela tinha essa noção de que a mulher cristã ela tem que ser hospitaleira, ela tem que estar pronta a abrir os braços e receber as pessoas com o amor de Cristo e estar pronta para isso. Outra coisa, ela era muito diligente. As biografias dizem que Lutero chamava ela de a estrela da manhã de Wittenberg, porque ela acordava às 4 horas da manhã para começar todas as coisas que ela tinha que fazer. Ela tinha muitas responsabilidades. Além disso, ela foi uma grande influência espiritual na vida do seu marido. A biografia que eu li disse que existiu uma vez em que Lutero estava em grande depressão e tinha dúvidas se o que ele estava fazendo era realmente a vontade de Deus para a vida dele, para a vida das pessoas. E ele se trancou no quarto e ficou em grande depressão por muito tempo.
Catarina então se vestiu de preto, entrou no quarto e Lutero, que já pensou que alguém tinha falecido e que ela estava de luto, perguntou quem havia falecido. E ela disse, bom, parece que foi Deus quem morreu. Então, foi uma chacoalhada que ela deu em Lutero, e a biografia que eu li disse que isso o ajudou a sair dessa depressão e perceber que Deus ainda era soberano sobre a vida dele, que Deus é que estava no controle, que não era algo que ele tinha que fazer, mas que Deus fazia através dele. Gostaria de ler alguns trechos de coisas que o próprio Lutero disse sobre o casamento e sobre ela, por causa da mulher que ela foi, para nos encorajar a sermos mulheres como Catarina Van Bora. Essa é uma frase que Lutero disse sobre o casamento. Lado a lado com a palavra de Deus, o mundo não tem um tesouro mais precioso do que o sagrado matrimônio. O melhor presente de Deus é uma esposa piedosa, alegre, temente a Deus, com quem você pode viver em paz, a quem você pode confiar seus bens, seu corpo e sua vida. Eu não sei vocês, mas esse é o tipo de esposa que eu gostaria de ser. E nós temos muito a aprender nesse sentido com a Catarina. Uma outra frase importante que me marcou bastante é a seguinte: Lutero falando sobre ela. Minha querida Kate me mantém jovem e em boa forma também. Sem ela eu ficaria totalmente perdida. Ela aceita de bom grado minhas viagens e quando volto está sempre me aguardando com alegria. Cuida de mim nas minhas depressões e suporta os meus acessos de cólera. Ela me ajuda em meu trabalho e, acima de tudo, ama Cristo. Depois dele, ela é o maior presente que Deus já me deu nessa vida. Se algum dia vierem escrever a história de tudo o que tem acontecido com a reforma, eu espero que o nome dela apareça junto ao meu, e eu oro por isso. E quando a Catarina ficou sabendo disso, a resposta dela foi: tudo o que tenho feito se resume a simplesmente duas coisas: ser esposa e mãe, e tenho certeza que uma das mais felizes de toda a Alemanha. Então, nesse dia em que comemoramos a Reforma Protestante, eu quero encorajar você a ser mais parecida com Catarina Van Bora, que é algo que eu também desejo. Até o próximo vlog. Tchau!